Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. E se eu te dissesse que aquela sua avaliação clínica, o bom e velho olhômetro, na hora de decidir extubar uma criança, não apenas está ultrapassado, mas pode estar colocando o seu paciente pediátrico em sério risco de complicações respiratórias do pós-operatório? Você estaria pronto para mudar a sua conduta hoje mesmo? Bem-vindos, colegas, ao Medicina do Conhecimento. Por aqui a gente conversa e vai muito além das quatro paredes do centro cirúrgico. A gente fala de inovação, tendências, dicas práticas e, claro, qualidade de vida. Porque cuidar do outro começa por cuidar da gente também. E o melhor, compartilhar conhecimento nunca será dividir, mas sempre será multiplicar. Então vem comigo para mais um assunto sem fronteiras nesse universo incrível do Medicina do Conhecimento. Antes de mergulharmos fundo na discussão de hoje, eu tenho um recado muito importante para você. Se você é do tipo que gosta de absorver conteúdo de diferentes formas, saiba que você pode ouvir, ler e assistir a esse resumo completo e estruturado lá no blog do Anestesiador. O material está incrível, super visual e pronto para facilitar a sua rotina. É só acessar e conferir. Eu vou deixar o link aqui no descritivo desse podcast. Hoje nós vamos dissecar um verdadeiro divisor de águas na nossa especialidade. Vamos falar sobre as novíssimas diretrizes europeias de 2025 do ESAIC e do ESPA, sobre o uso, a monitorização e a reversão do bloqueio neuromuscular em crianças anestesiadas. Esse não é só um artigo, é uma mudança de paradigma. Nesse episódio eu quero sintetizar para você o que realmente importa para a prática clínica. E você vai descobrir por que a monitorização neuromuscular quantitativa deixou de ser um luxo e passou a ser uma exigência absoluta. Como justificar a necessidade real do bloqueador na sua intubação pediátrica. A forma correta e racional de usar os reversores, como o Sugamadex, a Neostigmina, baseada em números e não em achismos. E os cuidados críticos na hora de manejar populações de alto risco, como os neonatos e pacientes com miopatias raras ou doenças neurológicas. Se você trabalha no centro cirúrgico, UTIs pediátricas ou atende emergências, a forma como você avalia a recuperação neuromuscular vai mudar depois dessa nossa conversa. Ajeite o fone de ouvido, fica comigo até o final e vamos juntos elevar o padrão de segurança dos nossos pequenos e importantes pacientes. Vamos juntos! Esse resumo tem a nossa curadoria e foi gerado por IA generativa. Está lá publicado em texto, áudio e vídeo no blog do Anestesiador. Lá você encontra resumos diários sobre os melhores artigos em medicina perioperatória. Se você quer ser um early adopter, vem comigo! Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. É um prazer estar aqui de novo. Antes da gente mergulhar de cabeça no material de hoje, eu preciso fazer um agradecimento muito especial. Sem dúvida. O apoio da comunidade é o que move isso aqui. Exatamente. Um muito obrigada a quem já acompanha o nosso trabalho e, claro, a quem é assinante do blog do Anestesiador. É muito gratificante ver esse grupo crescer. Pois é. E eu quero dar boas-vindas oficiais a cada colega que agora faz parte do ecossistema digital Medicina do Conhecimento. É um privilégio imenso ter profissionais tão dedicados com a gente. Com certeza. E o tema de hoje, é daqueles que mudam a rotina de quem está na linha de frente. Sim, a nossa missão nessa exploração detalhada é pegar um documento incrivelmente denso que acabou de sair do forno e destilar tudo isso num debate bem focado. Um debate preciso e, o mais importante, altamente aplicável para a prática diária dos nossos colegas anestesiologistas e intensivistas. É sobre uma mudança de paradigma urgente, né? Nós estamos falando basicamente do fim da era da adivinhação clínica. O fim do monitoramento qualitativo na anestesiologia pediátrica? Perfeito. E o material que fundamenta a nossa análise hoje é um documento de peso histórico. Muito peso. É a diretriz de 2025 da ESAIC e da ESPA.
Isso, o título oficial é 2025 ESAIC and ESPA Guidelines on Neuromuscular Block in Anesthesialized Children, Indications, Monitoring and Reversal. E, para situar quem nos ouve, esse trabalho foi publicado no European Journal of Anesthesiology no ano de 2026. Volume 43, certo? Exato, nas páginas 295 a 323. É uma força-tarefa colossal liderada pelo Francis Weikemans. É incrível como eles conseguiram unir a Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos, a ESASCO, e a SPA, que é a de Anestesiologia Pediátrica. É o retrato definitivo da prática anestésica pediátrica global hoje. E esse esforço conjunto reflete bem a complexidade da coisa. Porque, historicamente, a pediatria sempre sofreu muito com aquela extrapolação de dados de adultos, né? Sim, assumia-se que a criança era só um adulto pequeno. Que era só ajustar a dose ali por miligrama por quilo e pronto. Mas a gente sabe que a fisiologia não funciona assim. A anatomia das vias aéreas é diferente, a imaturidade da junção neuromuscular. O volume de distribuição, principalmente em neonatos e lactentes. Exatamente. Tudo isso é fundamentalmente diferente. Então, o objetivo central desse artigo é fornecer recomendações baseadas em evidências estritas e específicas só para pacientes pediátricos. E o que me chama muita atenção logo de cara é a forma como eles estruturaram essa busca. Não foi uma revisão de literatura comum. De jeito nenhum. O rigor metodológico foi extremo. Eles aplicaram a metodologia GRADE e o formato PICO-PC para formular as perguntas clínicas, né? Sim, e para uma recomendação entrar na diretriz final, ela precisou passar por um processo Delphi de 4 etapas. Isso exige pelo menos 75% de consenso entre os especialistas. Ou seja, quando a gente lê uma diretriz com esse nível de exigência, a gente sabe que as conclusões sobreviveram a um escrutínio estatístico brutal. Isso dá muita segurança para mudar condutas consolidadas na rotina do centro cirúrgico. O sistema GRADE penaliza duramente os estudos com vieses e premia muito a consistência. Então, eles investigaram 4 grandes áreas clínicas, certo? Intubação, condições cirúrgicas, monitoramento e condições especiais. Essas 4 áreas trazem respostas que representam o estado da arte da evidência científica de 1995 até 2024. Vamos começar pela primeira grande área, então, que é a intubação traqueal. Vamos lá. O documento traz uma recomendação muito forte para o uso rotineiro de bloqueadores neuromusculares na intubação de crianças. Crianças, neonatos e lactentes dentro do centro cirúrgico. E tem um número lá que salta aos olhos. Evitar o uso de bloqueadores aumenta em mais de 3 vezes o risco de uma intubação difícil. 3 vezes é um dado assustador. Considerando a reserva de oxigênio de um recém-nascido, é um risco inaceitável, concorda? Totalmente. Se a gente pensar na anatomia da via aérea pediátrica, esse número faz todo sentido clínico. O occipício proeminente do lactente... Isso. A laringe que é muito mais anterior, a epiglote em formato de ômega, as pregas vocais anguladas. Tudo dificulta. E evitar o bloqueador neuromuscular quase sempre resulta em cordas vocais que não estão totalmente abduzidas. O que gera tosse, laringoespasmo. Movimentos corporais durante a laringoscopia. Isso prolonga o tempo de apneia. E a criança dessatura incrivelmente rápido por causa da alta taxa metabólica. E da baixa capacidade residual funcional. O risco de trauma de via aérea sobe muito. Então, o bloqueio profundo suprime esses reflexos e otimiza a visualização da glote de forma indiscutível. Sem sombra de dúvida. E dentro desse cenário de intubação, a gente esbarra na velha discussão sobre a indução de sequência rápida, a famosa RSI. Essa é uma virada de página considerável. Sim, porque por décadas a succinilcolina reinou absoluta na sequência rápida devido àquele início de ação ultra rápido. Mas a diretriz agora traz uma recomendação forte para o uso do rocurônio em detrimento da succinilcolina nesses cenários. É uma mudança enorme para quem se formou há mais tempo. É uma evolução natural totalmente focada na segurança do paciente. A succinilcolina tem muitos efeitos adversos intrínsecos por ser despolarizante. Fasciculações, liberação de potássio, espasmo de masseter. E a resposta vagal, que em crianças é fortíssima. Pode causar bradicardia severa ou até a sistolia, muitas vezes exigindo atropina profilática. Já o rocurônio, em doses adequadas, tipo 1 a 1,2 mg por quilo,
oferece condições excelentes. E um tempo muito comparável ao da succinilcolina, na casa dos 60 segundos. E elimina o risco de despolarização anômala. E com o Sugamadex disponível hoje, aquele argumento de que a succinilcolina é mais segura por durar menos tempo perde todo o peso. Exato. No cenário de falha de intubação ou o temido não intubo e não ventilo, reverter um bloqueio profundo com Sugamadex é infinitamente mais rápido e previsível. Do que esperar a metabolização da succinilcolina, que pode ser totalmente imprevisível se a criança tiver alguma variante da pseudocolinesterase. Bom, garantida via aérea, passamos para o intraoperatório e o impacto do bloqueio nas condições cirúrgicas. Onde o documento sugere uma abordagem bem seletiva. Para cirurgias maiores, como as hepatobiliares, o bloqueio profundo é recomendado, mas para cirurgias menores, tipo uma hérnia inguinal laparoscópica, Um bloqueio moderado ou superficial já é suficiente. por que essa diferença tão marcada? Porque a complacência natural da parede abdominal de um lactente é muito maior que a de um adulto. O diafragma é o músculo respiratório principal ali. E a musculatura acessória é menos desenvolvida. Então, paralisar profundamente um bebê por um procedimento rápido não dá nenhum benefício técnico gigantesco para o cirurgião. Só expõe a criança ao risco de um bloqueio residual no final. Exatamente. Se a equipe falhar na reversão, é um risco desnecessário. O diálogo com o cirurgião é essencial para titular essa necessidade. Isso nos leva direto ao que eu considero o coração dessa nova diretriz: o monitoramento. Essa é a grande mudança de paradigma. As fontes são taxativas. Tem que usar monitoramento neuromuscular quantitativo sempre que um bloqueador for administrado. Sempre. A prática de avaliar clinicamente, olhando se a criança respira ou se mexe, não serve mais. Ou usar monitoramento qualitativo, visual e tátil. É oficialmente insuficiente. A sua analogia sobre isso é muito boa, inclusive. Um monitoramento qualitativo é como tentar assar um bolo medindo a temperatura do forno com a mão. É bem por aí. Você até pode acertar algumas vezes por pura experiência, mas uma hora você vai queimar o bolo. E o monitoramento quantitativo é o nosso termômetro digital. Perfeito. O olho humano não consegue distinguir um fade visual confiável quando a relação TOF está em 0,6 ou 0,7. E o perigo é que nesses níveis a musculatura faríngea superior, que protege a via aérea, ainda está paralisada. Predispondo a criança a microaspirações silenciosas, Obstrução alta na recuperação, hipóxia no pós-operatório. coisas que muitas vezes o pessoal acaba culpando o opioide, né? E, na verdade, era fraqueza residual. Só o monitoramento quantitativo dá a certeza de uma relação TOF maior ou igual a 0,9. Em vez da aceleromiografia, AMG. De preferência no músculo adutor do polegar. Quem faz pediatria sabe o alívio que isso é. Tentar fixar sensor de aceleromiografia na mão de um neonato de 3 quilos é um pesadelo logístico. O sensor escorrega, a mão tem que ficar livre para se mover, tem artefato de movimento o tempo todo. Sem falar naquele problema crônico de overshoot da AMG, onde a relação passa de 100% e confunde a leitura. A superioridade da MEG na pediatria resolve justamente isso. Certo. Certo, porque a MEG mede o potencial de ação elétrico gerado na membrana do músculo, não a resposta mecânica do dedo. Então, o braço da criança pode ficar posicionado junto ao corpo, sobre os campos cirúrgicos, Sem precisar de excursão livre do polegar. Os eletrodos adesivos captam o sinal elétrico de forma muito mais estável. Mas, independentemente da tecnologia, a calibração do monitor antes da dose do bloqueador continua sendo imperativa. fundamental para ter o basal correto. De braços dados com esse monitoramento todo, a gente entra na fase de reversão do bloqueio. Onde a recomendação forte é pelo uso do Sugamadex no lugar da neoestirimina para os bloqueadores aminoesteroides. Como o rocurônio. E o dado que muda o jogo diário é a liberação oficial do Sugamadex para crianças menores de 2 anos. Neonatos e lactentes agora têm respaldo científico robusto para o uso do Sugamadex em doses proporcionais ao peso. E isso resolve um gargalo histórico na especialidade porque antes caía no uso off-label. Os ensaios recentes e os dados de farmacovigilância consolidaram essa segurança. A recuperação com Sugamadex é muito mais rápida. E mais previsível, reduzindo o tempo de sala e extubação.
E ele reverte bloqueios profundos, coisa que a neoestigmina não consegue fazer fisiologicamente por causa do seu efeito teto. Sem contar a vantagem colossal na estabilidade hemodinâmica. Com a neoestigmina, a gente tem que dar um anticolinérgico junto, como a atropina. Para evitar a bradicardia colinérgica. E em lactentes, causar flutuações bruscas na frequência cardíaca é péssimo, já que o débito cardíaco deles depende quase totalmente da frequência. O Sugamadex evita essa montanha-russa, porque ele só encapsula a molécula do rocurônio no plasma. Não interage com o sistema nervoso autônomo. É um benefício colateral valiosíssimo, além de reduzir o broncoespasmo paradoxal e as náuseas pós-operatórias ligadas à neoestigmina. Torna o despertar muito mais suave. Agora, entrando na quarta área clínica, as condições especiais. Essa parte exige atenção máxima. A diretriz é absolutamente inflexível. A succinilcolina é contraindicada em crianças com distrofias musculares. Especificamente, miopatias, como as distrofias de Duchenne e Becker. Não estamos falando de complicação leve. É risco de rabdomiólise fulminante e parada cardíaca fatal. A fisiopatologia disso é fascinante, mas na clínica é aterrorizante. Tem a ver com a instabilidade da membrana da fibra muscular, o sarcolema. Isso. E a proliferação de receptores extrajuncionais imaturos por todo o músculo. A succinilcolina despolariza esses receptores todos, que abrem como canais iônicos. E o potássio intracelular vaza massivamente para o plasma. É um pico de hipercalemia agudo que eleva o potássio para níveis letais em 1 ou 2 minutos. E a parada cardíaca é refratária às manobras de ressuscitação. Por isso, a única via segura é usar bloqueadores não despolarizantes com doses supertituladas. E muitas crianças com Duchenne não têm o diagnóstico fechado quando operam em emergências nos primeiros anos de vida. O que reforça o abandono da succinilcolina na rotina. Outro grupo especial são as crianças com paralisia cerebral ou em uso crônico de anticonvulsivantes. Elas frequentemente apresentam resistência aos bloqueadores. A dose padrão não causa o relaxamento esperado, por causa da suprarregulação de receptores, a upregulation. Exatamente. A denervação na paralisia cerebral ou a interação contínua com drogas como fenitoína faz o organismo criar mais receptores na junção. Com mais receptores, a dose normal não ocupa o suficiente para paralisar. E o clearance da droga também aumenta. O que torna o monitoramento quantitativo não apenas uma ferramenta de reversão, mas o único guia para titular a dose extra com segurança. Traduzindo isso tudo para quem vai assumir o plantão no centro cirúrgico amanhã, é uma mudança de fluxo de trabalho inegociável. Monitorização quantitativa buscando TOF maior ou igual a 0,9. Fim do uso rotineiro da succinilcolina e a transição para o Sugamadex como padrão de excelência na reversão. Resultando em salas de recuperação com muito menos eventos respiratórios, extubações mais limpas. A evidência atual não deixa mais espaço para tratar a fraqueza residual como uma complicação esperada. Ela é evitável. E em crianças, onde a margem respiratória é estreita, garantir 100% de recuperação da força é a diferença entre a excelência e a quase tragédia. A avaliação pré-anestésica ganha um peso gigante também para identificar síndromes genéticas e uso de anticonvulsivantes. Sem dúvida. Mas nenhum trabalho responde a tudo. O documento é transparente sobre as limitações e lacunas. A maior ausência é a falta de recomendações para as unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal. A PICO e a NICO ficaram de fora. Porque falta literatura de alta qualidade para cenários críticos prolongados, a dinâmica na UTI é diferente. Lá o bloqueador é usado em infusão contínua por dias para sincronia ventilatória na SDRA ou controle de hipertensão intracraniana. O risco de miopatia do paciente crítico é alto. E as metas de monitoramento quantitativo lá não são as mesmas do centro cirúrgico. Precisamos de um painel interdisciplinar liderado por intensivistas para isso no futuro. Com certeza. Outro ponto é a falta de dados sobre a interação com os novos anticonvulsivantes, tipo topiramato e levetiracetam. É um campo inexplorado. A gente conhece as drogas antigas, mas as novas ainda precisam de estudo farmacodinâmico focado. E a fisiologia basal dos recém-nascidos prematuros também pede atenção.
Precisamos saber se a relação T-OFF basal de uma criança com semanas de vida já é menor que 1.0 por imaturidade inerente. E o documento também faz um apelo urgente para a criação de um registro internacional de manejo anestésico em crianças com doenças neuromusculares raras. Muita informação se perde em relatos de casos anedóticos. Um banco de dados global geraria protocolos muito mais robustos. E, claro, o aprimoramento tecnológico contínuo dos monitores EMG para caberem nos recém-nascidos. Isso é essencial para a adesão universal. Fazendo um apanhado geral, fica muito claro que este documento não é só uma atualização de doses. É uma redefinição completa do padrão de segurança. A precisão no bloqueio neuromuscular pediátrico não é um detalhe técnico, é um pilar inegociável do desfecho do paciente. E eu queria deixar uma reflexão crítica para encerrarmos. Por favor. A ciência aponta o caminho da segurança de forma inequívoca, mas a implementação esbarra em barreiras de custo, falta de equipamentos e necessidade de treinamento. Principalmente em instituições com menos recursos. Exato. O desafio agora é de gestão. Como as lideranças médicas e os departamentos podem dar o primeiro passo prático hoje, seja com protocolos ou compras unificadas, para garantir que nenhuma criança sofra um bloqueio residual evitável. A evidência está na mesa. A transição exige ação e vontade institucional. Uma provocação fenomenal que vai exigir muita articulação da nossa parte. É o tipo de reflexão que transforma a leitura em mudança real. Quero agradecer mais uma vez aos colegas da nossa comunidade de assinantes do blog do Anestesiador pela confiança contínua no nosso trabalho. Obrigado por nos acompanharem em discussões tão cruciais. Ter profissionais que buscam elevar a barra do cuidado é o que torna tudo isso gratificante. O pensamento crítico guiado por evidências é o que impulsiona a medicina. Com toda certeza. Muito obrigada por participarem de mais essa exploração detalhada. Continuem questionando, continuem estudando e a gente se encontra no nosso próximo mergulho pelos conteúdos do ecossistema digital Medicina do Conhecimento. Um abraço e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Medicina do Conhecimento. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido inspirador para você quanto foi para mim. Agora, se você gostou, compartilhe aí esse episódio com mais colegas, deixe o seu comentário, as suas sugestões. Eu considero a sua participação fundamental para continuarmos expandindo o conhecimento. E eu também quero que você se torne um assinante VIP do blog do Anestesiador. Manda para mim uma mensagem lá no Instagram, @Medicina do Conhecimento, que eu te ofereço um mês gratuito para você degustar o acesso ao grupo VIP. E você quer continuar conectado? Acesse lá a nossa rádio web www.medicinadoconhecimento.com.br e aí você ouve ciência e informação onde e quando quiser. E claro, esse podcast está em todas as plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube Music e até mesmo na sua Alexa. Não deixe de mandar o seu feedback. Manda sua pergunta, sugestão, comentário. Quem sabe o próximo tema não nasce da sua ideia. Compartilhe, deixe o seu like e segue a gente nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, @Medicina do Conhecimento. Porque aqui compartilhar é multiplicar.